Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei e embarque comigo nesse trem do hype que é a banlist e suas repercussões. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra falar novamente sobre as questões, as implicações da banlist e a gente tentar entender mais ou menos como fica o formato nesse momento inicial, pelo menos do meu fraco e falho ponto de vista. A gente já teve uma palhinha mais ou menos que eu fiz aqui na live de ontem, dá uma olhada aqui se você ainda não viu. E fica ligado que tem lives aí diariamente, inclusive hoje a gente vai fazer uma live jogando com algum deck desse que saiu da banlist, como por exemplo Sky Strike ou Salamangreat, então fica ligado, segue lá no Instagram porque lá eu vou fazer a enquete pra saber qual deck eu vou estar usando na live de hoje. Mas voltando ao assunto, vamos estar falando um pouco das repercussões aqui da banlist e tentar entender mais ou menos como fica o formato inicialmente com os decks remanescentes pós os hits que aconteceram. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então nessa época de banlist, sai coleção nova, blá blá blá, a gente sempre fica com um aglomerado de coisas acontecendo, porque tem muita coisa junta. No formato passado, a gente tava numa parada, tipo assim, com esse lastro de banlist que teve, né, do período da última banlist até essa, no meio do caminho teve uma coleção nova. Então, quando acontece esse tipo de coisa, fica muito amontoado as coisas, né? Porque tem as coisas do formato anterior e mais as coisas novas que chegaram na nova box, por exemplo. Então, fica uma coisa muito aglomerada. Com essa banlist, mudou um pouco, mas não mudou muito. Porque irritaram o Dragon Link, irritaram o Zodiac e irritaram um pouco o Dino. Então, teoricamente, você baixou um pouco o poder desses decks, não matou eles do meta. O Dragon Link talvez saia um pouco mais, porque ele vai virar um deck muito mais de combo. Pelo menos é o que eu imagino nesse primeiro momento, o que é muito bom, diga-se de passagem, porque ele vai ser um deck muito mais frágil, muito mais falho do que antes. Então, quem sabe o Dragon Link ainda pode aparecer, mas vai ser muito mais counterável e não vai ser aquela putaria que era antes, o que é muito bom. O Dino pode cair um pouco, mas definitivamente não morreu, porque só tem um Miscelonosaurus, tá ligado? Mas ainda tem. Você tem N formas de buscar ele. Tudo bem que a combinação de duas cartas que você tinha fica muito mais fraca, porque agora você não... A tua combinação de duas cartas geralmente não inclui o Miscellaneous. Muito poucas vezes que inclui o Miscelonosaurus. Com ele A3, tem combinações lá, mano, de Misk, Bebê, enfim, várias combinações de duas cartas que você pode ter, além do pote e tal. Então agora isso diminui bastante e pode enfraquece bastante ele, mas ele definitivamente não morreu. Além do Zodiac, que sim, saiu do jogo, mas o Tri-Brigade continua. Então assim, meio que você diminuiu o poder de alguns decks, mas ao mesmo tempo você voltou, teoricamente, dois, já que o Sky Strike e o Salamangreat está nesse bolo todo e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Uma coisa que é bem clara que a gente consegue ver nesse momento inicial é que foi legal porque irritou o Dragon Link, que é o deck de combo, e tava ele junto com o Drytron. Em retrospecto, em comparação, na verdade, não fazia o menor sentido você usar o Drytron, a menos que fosse a gosto pessoal. Fora esse argumento, não tinha outro argumento pra você estar usando o Drytron no formato passado, pré-banlist, quando você tinha o Dragon Link jogando, com todas as peças disponíveis. Não fazia sentido, porque no fim das contas os decks fazem coisas muito parecidas, só que o Drytron, ele toma mais coisas ainda do que o Dragon Link toma, tá ligado? Ele é muito menos resiliente, ou seja, se eles fazem mais ou menos a mesma coisa e o outro deck, o Drytron, é muito menos resiliente do que o Dragon Link, que justificativa tem pra usar o Drytron? Não tinha justificativa, simplesmente não tinha. Quer jogar de combo e quer ser eficiente, usava o Dragon Link. O Drytron não fazia sentido, mesmo tinha gente que jogava porque gostava, mas... em linhas gerais, competitivamente falando, não tinha razão. O Dragon Link é um deck muito mais confiável. Com a caída do Dragon Link com os hits, é o que a gente imagina nesse momento inicial, né? A menos que ele migre pra uma parada mais combo, mas aí ele fica muito mais falho, como eu já falei. O Drytron toma esse slot dentro do metagame como sendo o único deck de combo. E é bom o Drytron ser esse único deck de combo, porque o deck de combo que o Drytron é extremamente falho. Porque ele é muito forte, se ele fizer a board dele, ele vai ganhar de todo mundo. Absolutamente todo mundo. Todo mundo, não tem nem como. O problema é que o Drytron agora, ele é um deck que ele não consegue se manter sendo sólido, o deck mais forte, o deck visado, e ao mesmo tempo se manter no topo. Diferente do Dragon Link, que vinha jogando desde que... enfim, mano, desde o ano passado, tá ligado? Com o Linkross, blá blá blá. Daí caiu porque chegou o Virtual World, ele tomou lista no Linkross, mas depois ele voltou. E desde então, do começo desse ano até agora, o Dragon Link tava sendo como um dos melhores decks, depois da banlist que tirou um pouco o Drytron do radar e matou o Virtual World. O Dragon Link ficou como sendo o melhor deck e se manteve como o melhor deck até a última lista, sendo deck visado e tudo, e mesmo assim ele ia muito bem em torneios, era um deck muito competente.
O Drytron não tem esse papel, ele não consegue desempenhar esse papel, porque uma vez que ele é o deck mais visado, ele toma muitos hates. Primeiro que o Drytron, ele não é mais como aquele deck antigo, antes da banlist do Benten, por exemplo, que ele não tomava as hand traps convencionais, eram hand traps muito específicas, né, pra poder você dar no Drytron. Agora, o Drytron, como teve a limitação do Benten, o banimento do Nyokarri, e teve o Fafnir e a Diviner, o Drytron agora ele toma coisas que ele não tomava antes. Então, as techs que você pode usar pra pegar Tri-Brigade, pra pegar, sei lá, mano, Shadow, Ignister, esse tipo de deck, essas techs que negam efeitos na mesa, agora pegam o Drytron, além de todas as coisas que o Drytron toma. Então ele continua tomando Belly, continua tomando Crow, continua tomando Mage, continua tomando Cycle Reader e Draw. Além disso, ele ainda toma Veiler Impermanence, que são hand traps standard, né? Pelo menos que a gente viu no último LCS, por exemplo, eu imagino que vão se manter, porque os decks que estão agora, os mid-range, eles tomam essas cartas. Então acho que essas cartas vão se manter no jogo e o Drytron ainda toma elas. E aí, quando ele é o deck mais visado, além de tomar todas as techs que a galera vai utilizar no meta, ele ainda toma as techs específicas. Então, é um aglomerado de coisas negativas pro Drytron, o que faz com que, do jeito que ele é, ele não se mantém, ele não aguenta. Então, o status de deck de combo, o deck mais forte do Drytron, o Drytron vai muito provavelmente cair muito. No início ele pode ser muito usado, mas depois, devido ao hate que ele vai receber, ele vai cair e o Drytron vai ficar numa gangorra. Porque, tipo, quando a galera esquecer o Drytron e parar de atacar e hatear ele, ou seja, eu vou tirar o Draw, vou tirar o Cycle Reader do meu side, porque o Drytron já não é relevante o suficiente, o Drytron sobe e aí ele vai muito bem no torneio. Pro torneio seguinte ele vai ser ruim, mas vai ficar essa gangorra, tá ligado? Eu não vejo ele se mantendo como, é o deck de combo agora, bum, ganhe de mim. Não, como o Dragon Link era antes. O Drytron não é esse deck e ele vai, ele não consegue segurar esse posto. Ou seja, eu acho que o Drytron, apesar de ser um deck meta, tier 1 atualmente, ele vai cair bastante, porque ele vai ser muito hateado. Tanto especificamente de maneira direta, quanto de maneira indireta, porque as techs que pegam todo mundo, pega o Drytron também, diferente de antes. Então, esse é o meu ponto de vista inicial do Drytron, apesar de sim, ser um deck bem competente e relevante pro jogo. E de novo, o Drytron é a principal coisa ruim no Drytron é quando tem muitos decks de combo, porque aí o Drytron simplesmente não consegue colocar tech pra atacar os outros combos, e aí se ele vai segundo ele perde pros outros combos, é basicamente isso que funciona. Como ele é o único combo, isso ainda tem um fator positivo, tá ligado? Teria que ser o momento do Drytron, mas falta ódio pra ele, na verdade, faltam Bentens, porque se tivessem Bentens, ainda 3 Bentens, o Drytron com certeza seria o deck a ser batido, com as mesmas falhas que tem agora, mas pelo menos o deck ia ser mais consistente e teoricamente mais resiliente, porque você teria mais volume de jogo, mais tentativas de play. Agora do jeito que é, bom, enfim. Fora o Drytron, a gente entra num reino gigantesco de decks mid-range que a gente tem pós essa banlist, porque só de candidatos a esse posto de mid-range dentro do meta, a gente tem alguns postulantes. Olha só, você tem o Ignister, que foi muito bem no LCS, por exemplo, nas mãos do Pac, que é um excelente jogador e tal, mas enfim, o Ignister ainda é um deck competente. Você tem o Tri-Brigade, que vinha sendo deck tier 1, né, pré-banlist, e agora saiu o Zul, saiu, ele perdeu um pouco, perdeu bastante, inclusive, mas ele ainda é um deck bem competente, que muito provavelmente vai ser um deck muito mais puro do que era antes, porque usar Engin de Zul pra fazer os Zeus, e pra ter, tipo, rato que mila Han, que faz a chaca que invoca o rato, você não consegue pôr 3 bichos na mesa, só põe 2. Vale a pena usar? Talvez não, tá ligado? Talvez não valha a pena, talvez valha a pena usar outra Engine, porque aí o Special fica dependendo se é do Kerais ou da Ferrigite que você fez com os Zeus. Talvez não valha a pena. Então o Tri-Brigade talvez vai migrar pra um controlzão com Engine de Tri-Brigade, que faz jogada, tenta fazer jogada, se ele tomar interação, beleza. Se for jogada tipo kit, pode ter um follow-up na mão, sabe qual é? Então, follow-up com as defesas pra segurar o cara, voltar pra você tentar jogar de novo. E ser assim, tá ligado? Um jogo de grind. E o Tri-Brigade é muito competente nisso. Você tem ainda o Prankids, você tem, com a subida aí, talvez, né? Eu não sei como vai ficar, mas ainda tem postulante aí, o Salamangreat e o Sky Striker. Então são todos mid-range. Além de, quem sabe, o Eldritch tá voltando, porque principalmente se o Prankids se popularizar e for um deck bom e tal, o Eldritch pode voltar com força. Então, tem esses decks aí que são mid-range, todos eles são mid-range, tá ligado? Então, tá bem aberto. Além do Shadow, que pode desempenhar um papelzinho aí que é meio... ele é bem mais combo do que esses outros mid-range, mas ao mesmo tempo ele não é FTK, porque a Winda, apesar de, sim, ser boa contra o Tri-Brigade, blá blá blá, mas esse deck usam tanta techs que, mano, é difícil você chegar na porra da Winda, tá ligado? Mas eu ainda acho que é válido colocar o Shadow Invoked como um deck postulante aí do competitivo, tier 1,5, 2, vai, por aí. Eu acho que o Shadow ainda é competente o suficiente pra isso. O Dino cai um pouco, né, mas ainda assim, como eu disse, é um deck que vai aparecer, e o Dragon Link eu acho que se afasta um pouco mais do jogo realmente. Então, a gente fica nesse grande reino de mid-range. O que vai diferenciar um do outro? Cara, vai diferenciar
o quão eficiente são as techs que estão sendo usadas no meta contra o teu deck, e você vai ter que usar o deck que, teoricamente, jogue melhor pra cima das interações que estão tomando, ou que grinde melhor, tá ligado? Que construa jogada com menos cartas, bababá, que não precise de tanta carta pra poder jogar, porque meio que com certeza você vai tomar interação na jogada que você fizer e você não pode parar ali, ou tudo bem, você pode parar, porque o outro deck também não é forte o suficiente, então uma interação tua talvez pare o cara, 2 interações no máximo, e aí volta pra você, e você precisa ter volume de jogo pra começar jogando com poucas cartas, porque você gasta a carta pra tentar jogar, gasta a carta pra parar o cara, então precisa de carta pra voltar e tentar jogar de novo. Por isso que o Shadow é um pouco estranho nesse cenário. Mas o Ignista, por exemplo, é competentíssimo pra poder fazer isso. O Ignista ele tem outro apego a favor dele, que é o Towers. O Towers, o Tree Brigade não passa por cima, o Drytron consegue passar, né, porque você consegue fazer Access Code, Royal Sword, esse tipo de coisa, então você consegue. Agora, o Tree Brigade definitivamente não consegue, do jeito que tá hoje. Como que você tira a porra do Towers lá de 4.000 de ataque? É muito complicado, não tira. O Shadow só tem uma forma, que é o Algoeds, então é complicado também. O Prankids consegue fazer Access Code, o Sky Strike, enfim, sei lá, dependendo de como seja, consegue tirar, mas é difícil também. O Salamangreat também, então o Towers do Ignista é um puta ponto positivo. E uma parada do Ignista que pode ser bom a favor dele é que as techs que estavam sendo usadas no último formato, pré-banimento do Dragon Link, por exemplo, estava sendo muito popular Draw e Nibiru de main deck. Com esses decks mais mid-range, o Nibiru não se justifica ser carta de main deck, o Draw muito menos, porque como eu falei, pega quem desses decks mid-range que tem? Só pega efetivamente o Drytron. E o Drytron, como eu falei, ele toma muitas outras techs. Então, de main deck, é mais confiável você usar algumas techs mais genéricas de 1 para 1 e, consequentemente, você não usa o Draw, tá ligado? Você põe o Draw no side, ou o Psycho Reader no side, mas aí fica específico pra pegar o Drytron e o teu game vai ficar ainda assim bem bom, porque, de novo, as outras techs não são inúteis contra o Drytron, você consegue pegar ele contra os hand traps. Então, o Draw sai e o Nibiru cai, tá ligado? Ou seja, são as principais cartas contra o Ignista. Então, ficar jogando de carta de 1 para 1 contra o Ignista pode ser um bom negócio pra ele. É um deck bem consistente, constrói jogada bem sólida e eficiente com poucas cartas. O Towers dele é um problema pra muitos decks, então o Ignista é um deck que eu acho que vem de maneira bem sólida pra esse outro meta. Não sei o quão relevante ele vai ser, mas me soa como sendo um deck bem interessante. O Prankids é um deck também que pode ser interessante nesse momento, porque o Battle Butler é uma interação boa contra basicamente todo mundo que tenta construir a boardzinha, né? E de novo, são monstros simples, blá blá blá. Os Special Summon não são tão malucos quanto no Dragon Link. E, de novo, é ruim contra o Drytron, não é tão bom assim contra o Drytron, mas o Prankids é um deck que ele consegue usar um bom número de techs, tá ligado? Junto com os outros mid-range. Todo mundo consegue usar um bom número de techs. Mano, de 15 hand traps se você quiser. Não vai ser 15 hand traps, pode ter um mix aí de traps e hand traps. E, enfim, alguma outra tech como TTT, sei lá, o Twin, que pode voltar a ser relevante, Ciclone, coisa nesse sentido, porque eu acho que vai ter uma tendência de aumento de back roll, por exemplo, porque o formato ficou mais lento. Então, o Prankids, ele, apesar de ser extremamente frágil, mas aparentemente os outros mid-range também são. E o Prankids tem capacidade de usar as cartas que fazem os outros mid-range serem fracos, que é atacar a tentativa de play dele, né? Então, tipo, você consegue usar Veilen, Permanence, Ashe, esse tipo de coisa. Então você consegue, teoricamente, jogar um Tree Brigade contra um Prankids. Normal Summon Prankids, vai pro Grave, pra Link Summon, efeito, tomo Maester, tomo Ashe, por exemplo. Tudo bem, mas eu posso usar essas cartas e se o Tree Brigade for fazer Fractal, Kit, Nerval, e aí você consegue ou impedir a busca do Nerval, ou negar o efeito do Tree Brigade na mesa, e aí o cara fica na mesma situação que você, tá ligado? O game state fica parecido. Daí, volta pra você e você tenta construir a jogada de novo. E se o cara parar, ele tenta construir de novo, você tenta parar ele. E você troca tiro. Parece ser eficiente, o Prankids nesse sentido. Porque apesar de ser frágil, o formato não tá tão rápido, a ponto de ser tanta pressão assim, a tua jogada não passar é pânico, tá ligado? Não parece, pelo menos, porque as tuas techs tendem a ser eficientes contra os outros mid-range. Pelo menos é o que eu imagino nesse momento inicial, tá ligado? Então o Prankids é um deck competente. E aí, atrelado ao aumento do Prankids, o aumento do Eldritch pode ser significativo. Porque o Eldritch tem uma matchup boa contra o Prankids. Por mais que não tenha Trident e tal, mas a match do Eldritch é boa contra o Prankids, tá ligado? Então, dependendo se o Prankids realmente despontar, o Eldritch pode subir pra tentar atacar o Prankids. Porque a match dele é com certeza melhor do que essas outras. O Eldritch ainda tem um fator importante que pode fazer ele sim ser um deck relevante agora, que é o seguinte: as techs que são utilizadas. Eu vou fazer um vídeo especificamente das techs que vão estar muito em evidência nesse momento, mas eu imagino inicialmente que, por exemplo, Belly, Ashe, Veiley, Impermanence, são hand traps que vão estar muito presentes. Além delas, o Maester ou o Didi Crow da vida vão estar variando aí
E fora alguma coisinha mais pra combo, como por exemplo, ou Nibiru, ou Draw, ou Psycho Reader, enfim, coisa nesse sentido. Então o Eldritch, ele toma poucas delas. Ele consegue tomar o Mester? Toma. Ele toma um Belly e um Ash no Sanguíneo? Toma. Mas pelo menos as interações de negações na mesa, ele não toma. Então, só isso de você deixar o cara com techs, que estão sendo muito boas no meta, mas que não são tão boas contra ele, mortas, só pelo fato de você fazer isso, pode ser interessante. E quando você une isso a uma boa matchup, como por exemplo, Prankids da vida, o Salamangreat é terrível contra o Eldritch, mesmo com um cavalo, eu ainda acho que é ruim. Contra o Tribrigade parece ser decente também, então assim, não parece ser horrível meio que contra ninguém, tá ligado? Então, quem sabe, pode ser uma boa abordagem do Eldritch. E o Eldritch não é só ele sozinho, sempre tem alguém acompanhando. E aí essa engine que vai acompanhar o Eldritch pode fazer muita diferença. Não é mais o Zul pra você poder estourar além de Hippograve, por exemplo, não tem mais como fazer isso, mas você pode unir ele a outra engine. Essa outra engine depende, pode ser a engine de Zombie, por exemplo, Zombie World, porque o Zombie World é bom com esse deck do meta. Você buga a galera, tá ligado? Então você pode usar uma mini engine de zumbi com Eldritch Tex, Eldritch Dogma, por exemplo, Eldritch Invoked, você pode usar Eldritch Dragoon, e o Dragoon é uma puta carta boa nesse momento, onde o meta tá muito aberto e os decks que estão jogando são muito mid-range, porque o Dragoon é um problemão pra galera lidar. Se é um problema lidar com o Towers do Ignista, tudo bem que ele não é afetado e tal, mas enfim, o Dragoon é praticamente a mesma coisa, e ao mesmo tempo que esses decks têm dificuldade pra lidar com esse tipo de monstro, por exemplo, ao mesmo tempo, não tem incentivo atualmente no meta pra você estar utilizando interações de negações que alteram o Dragoon, como por exemplo, Dark Ruler No More e Droplets. Me parece que não são um bom momento pra você usar essas techs. Você pode usar pra Ego Insecto e tal, mas parece muito melhor pra esse deck mid-range usar Hand Traps ou Traps, enfim. Ou seja, não tem tanto incentivo pra usar esse tipo de negação, porque os monstros que você põe na mesa, os mid-range, meio que não precisam você tá usando esse tipo de carta. Então isso fortalece ainda mais o Dragoon. Então nesse momento eu acho que Eldritch Dragoon pode ser algo bem popular. De novo, eu tô falando que um monte de deck vai ser popular, porque realmente tá muito aberto, muito difícil de você cravar e prever algo nesse sentido. Mas tem uma clara relação aí que o Eldritch pode sim ser relevante no formato. E de novo, eu tô falando de maneira bem aberta aqui, então vai ter coisas específicas que eu vou falar em outros vídeos, como por exemplo, Salamangreat e o Sky Strike, são terríveis incógnitas. Como que você escala esses decks dentro do competitivo? De novo, eles são mid-range, eles têm a mesma características parecidas com esses decks anteriores que eu citei? Tem. O diferente do Ignista, por exemplo, que põe um Tower, o Salamangreat põe interação, porque você faz no mínimo uma Horror, e o cavalo ajuda até o teu Go in Second. E o Salamangreat, assim como o Ignista também, o Ignista tem um potencial assassino muito bom, porque é um Cyburst, blá blá blá, e consegue fazer o Access Code. Só que o Sala ainda consegue fazer melhor esse Access Code, tá ligado? Eu imagino. Não sei como o Sala vai jogar, então é difícil cravar. O Sky Strike, por outro lado, apesar de soar ser mais interessante do que o Salamangreat, eu acho que o Sky tem muito mais espaço pra se fuder do que o Sala, tá ligado? Sei lá. A partir do momento que os mid-range comecem a usar traps, coisas nesse sentido, o Sky vai tomar uns twin e tal, e aí a tentativa de recovery dele não me parece ser tão legal assim, tão boa, tá ligado? Então, tô muito em dúvida, mas eu vou fazer vídeo especificamente falando do Sky e do Sala depois, fica ligado. Por fim, desses decks mais ali no topo, eu acho que faltou falar só do Shadow. O Shadow é um deck que eu não sei se eu vou continuar utilizando, né, mas por exemplo, parece fazer um pouco de sentido, porque o Shadow Invoked com Dogma, ele permite que você tenha variações de gameplay. É o Winda, que prejudica muito o combo. Então, por exemplo, contra o Drytron, você tem a capacidade de usar um númerozinho mínimo de techs, tentar para ele fazer o Winda, tá ligado? Mas é meio que um coin flip, o jogo é muito estranho. Você, o Winda contra o cara, faz o Winda contra o cara do Drytron se fode, ele perde o jogo. Mas se ele constrói a board dele, você perde também de Shadow, meio que independente do que você esteja usando. Porque, de novo, não tem tanto incentivo pra estar usando cartas de negação na mesa. E por mais que você negue o Herald e afins, o cara ainda tem duas cartas na mão, tá ligado? 2 Herald de negação de efeito. Complicado. Sem falar que o Shadow, ele toma muita techs. Então, tipo, as techs estão alinhadas pro Shadow. Sabe qual é? Porque Belly, Meister, Veiley, Impermanence, Ash, esse tipo de carta, todas pegam Shadow em algum nível. Então, é difícil, tá ligado? O Belly é desesperador, porque além de ele pegar as tuas Construct, Apicalone, que pega a carta do Grave, ele ainda pega o Nadir. E é muito importante o Nadir pro Shadow, principalmente pra deixar um jogo mais lento de valor e de grind, porque se a tentativa de Alesta e tal não passa, o Nadir é quem te salva, e se passa, o Nadir soma com o que você já tem. Então o Nadir é bem importante, e as techs atacam muito bem o Shadow, por mais que não sejam pra ele, mas as techs single de 1 para 1 atacam e atacam muito bem o Shadow. E diferente dos outros decks que jogam com pouquíssimas cartas, o Shadow não tem espaço para usar tech e não tem
jogadas de poucas cartas pra fazer. É sempre combinação de muitas cartas. Então, complicado. Mas ainda assim, eu acho que quem sabe dá pra estar utilizando, porque, de novo, ele consegue variar um pouco de combo e, tipo, jogar bem contra um Drytron da vida, mas os outros decks também conseguem com as techs, então ele joga diferente contra o Drytron. Mais num coin flip, mais estranho, mas você consegue fazer jogadas que variam a marcha ali pra você tá pegando os decks mid-range, control, tá ligado? Dá pra fazer alguns jogos, só que de novo, o jogo do Shadow é horrível contra o Prankit, se o Prankit for muito popular, estranho jogar de Shadow, não dá pra atacar ele assim de maneira tão sólida, tá ligado? Sei lá, de main deck principalmente, então estranho. Mas, basicamente, inicialmente é isso, o formato tá bem aberto, quem sabe pode aparecer outras coisas, vai aparecer muita coisa aí, vai ter nego tentando jogar de Orkut, mas de novo, eu não vejo argumento pra jogar de Orkut, porque por mais que o Scrap melhore, ele só melhora o Orkut a fazer o que ele já faz antes. Então assim, pega um combo de Orkut sem o Scrap, beleza, ele vai fazer o combo. Se tem o Scrap, o que o Scrap aumenta de patamar? Ele não aumenta nada, ele só permite que você construa a tua jogada de maneira... Ele permite que você construa a jogada um número maior de vezes. Patamar, ele aumenta a tua consistência, mas essa consistência você só faz a mesma coisa que você já fazia antes. E isso talvez não seja suficiente pra esse jogo que tá rolando agora. O Mac Knight é um deck que pode aparecer, enfim, tem uma série de coisas que podem aparecer por aí, mas inicialmente eu acho que o formato tá mais ou menos assim, tá bem confuso, tá bem bagunçado, mas uma coisa boa é que parece que dá meio que pra alinhar as techs meio que contra todo mundo. Então, primeiro, como é mid-range, o fator gameplay ajuda muito, o fator grind game, como você lida com as situações adversas do deck do oponente, vão ser muito importantes, ou seja, isso valoriza o bom jogador, então eu tô fudido. E isso é interessante. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, comenta aí o que achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.